gravando? Está no ar? Muito bom dia, gente. Vamos dar continuidade à programação da primeira edição do FLI Itabira, Festival Internacional de Literatura de Paracatu. Que eu falei FLI Itabira, né? Tá vendo? Tá vendo, Sérgio? Eu já estou lá. Esquizofrênico vive isso. Entendeu? Pois é. FLI Paracatu é um patrocínio da Kim Ross, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, via Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, com apoio da Prefeitura Municipal de Paracatu, da Paróquia Santo Antônio, que gentilmente nos cedeu os espaços santos para realizar os debates, e o Projeto Portinari, que dali gerou a exposição Portinari Negro, que está ali em cartaz na praça à frente da Matriz, na Igreja da Matriz. Além do público, a quem agradeço, cumprimento também as pessoas que estão aí nos assistindo pelo YouTube do FLI Paracatu. Quem estiver, inclusive, nos assistindo, por favor, inscreva-se no nosso canal. Bem, hoje eu tenho a alegria de realizar uma espécie de sonho, que é conversar com o Matheus. Há muito tempo que a gente programou essa conversa, e essa conversa vem sendo tida a dois durante anos e anos, né? Na redação do livro, na própria vida do Matheus, que a gente sempre se fala nesse tempo todo, inclusive durante o exercício desse seu tempo na Veja agora, onde a gente também tem um diálogo bastante permanente. Nós vamos começar. O tema dessa conversa é jornalismo em primeira pessoa. O título do livro já nos conduz a alguns questionamentos. Mas eu queria começar pedindo para o Matheus, primeiro, muito bom dia. Bom dia, Afonso, bom dia a todos. Obrigado pela presença aqui. Que você começasse falando do livro, do Em Nome dos Pais, o tremendo desafio que nos traz também uma forma de orgulho mesmo que eu sinto de você, Matheus. Eu já te disse outras vezes, você ter conseguido atravessar esse caminho de contar uma história que é do outro, mas que também é sua. O Afonso resumiu bem, porque o Em Nome dos Pais é isso, né? É um pouco da minha história e é um pouco da história da minha família, e isso em si, incluindo o envolvimento naquele período tão difícil do regime militar, já traz um desafio enorme, né? E eu gostaria de começar falando, já que a gente está falando do jornalismo na primeira pessoa, que durante muito tempo, para o jornalismo ele tinha uma aversão completa a esse formato de primeira pessoa, né? De você escrever na primeira pessoa uma reportagem, né? Que, de fato, meu livro é um livro-reportagem, né? Eu faço um trabalho ali muito criterioso de buscar as informações, até porque eu não podia errar, não podia me dar o direito de errar, escrevendo sobre uma perseguição que meus pais sofreram, né? Isso me deixaria numa posição muito ruim se tivesse um erro no livro. Então, até por isso o livro foi feito com muito cuidado durante muito tempo. Eu passei 13 anos fazendo a investigação, uma investigação que começou sem eu saber, né, que eu faria um livro. Eu estava, na verdade, pensando em fazer uma memória, né, talvez deixar isso para os meus filhos, né, e tudo foi acontecendo de uma forma que se transformou no Em Nome dos Pais, né. Voltando a falar dessa questão da aversão do jornalismo na primeira pessoa, né, os próprios jornalistas sempre entenderam isso com um olhar um pouco crítico, porque tira aquela falta de objetividade, aquela conversa. E aquela conversa de isenção também. Você não teria isenção para escrever, né, sobre seus pais, ainda mais eles sendo perseguidos, e você tratando de pessoas que cometeram crimes, violaram os direitos humanos deles em quartéis. Então, eu via muito nas redações essa aversão, né? E, ao mesmo tempo, eu estava ali escondidinho, tentando montar essa história, né? Aos poucos. Você já recebeu algum tipo de
de opinião de algum chefe sobre o assunto? Sim, que acabava ali, né, você comentando, né, com os chefes jornalistas, né, falava com eles sobre a minha ideia de escrever esse livro, e eles sempre falaram, olha, eu não recomendaria, eu acho que não é por aí, eu acho que não tem espaço para isso no jornalismo, né? E eu fui vendo com o tempo que não era bem assim, porque logo depois desse período da aversão, você via que começaram a surgir algumas features, né? Alguns textos, assim, por exemplo, de algum jornalista que estava nos Estados Unidos ou em Nova York, no dia do 11 de setembro, aí eles falavam, né, como eu vivi o 11 de setembro. E aí você via que aquilo ali também era visto com uma certa desconfiança, mas a coisa começou a entrar, né? E mas o que eu fiz foi um pouco diferente, porque eu conto a história da minha família, eu conto a história, a minha história como filho e a história dos meus pais, elas se misturam ali, né? Eu vou contando, vou tratando do sentimento, né, também, que eu estava ali, que vinha à tona o tempo todo por conta das informações que eu ia descobrindo ao longo do tempo, né? Porque, como eu disse, foram muitos anos, né, de eu fazendo a investigação, então, volta e meia, eu conseguia descobrir o nome de alguma pessoa que participou da repressão em relação aos meus pais. E aí, aquela descoberta, para mim, era uma descoberta muito importante e trazia diversos sentimentos. E a ideia que eu fui construindo, aí colocando esses pensamentos, né, e construindo uma narrativa na qual eu muitas vezes estava falando sobre o filho jornalista que estava buscando as informações, mas também, volta e meia, eu voltava no tempo, né, e contava como era aquele momento que o Brasil vivia, como era o momento que meus pais estavam enfrentando na resistência ao regime. Então eu vou entrecortando o texto, né, sem muito, de uma forma, sem uma organização normal, como você poderia fazer, mas eu vou incluindo meus sentimentos, o que estava acontecendo com meus pais na época, e volto para mim na minha investigação, descobrindo o nome de torturadores, descobrindo o nome daqueles que participaram do inquérito policial militar, né, que foi a investigação que meus pais sofreram dentro do Exército, e também tentando entender o contexto histórico de tudo aquilo que estava se passando no Brasil, e é importantíssimo que a gente fale desse tema, né? Eu sempre acho que o Brasil não tratou desse tema da forma como deveria. Esse sentimento que fica para mim como escritor desse período, né? Deixa eu só te interromper um pouquinho. Para o internauta e para algumas pessoas aqui que estão nos assistindo, por favor, fala um pouquinho mais objetivamente. Quem são seus pais? O que eles viveram e o motivo do livro, o título do livro. Então, meus pais são jornalistas Marcelo Neto e Miriam Leitão. Eles foram, estavam no movimento estudantil, na luta contra o regime. Eles eram estudantes, faziam uma resistência pacífica, faziam greves estudantis. Meu pai organizava greves estudantis, minha mãe fazia panfletagens naquele momento, né, contra a ditadura, dizendo que a imprensa estava censurada, que havia um regime ditatorial. Essas informações, naquela época, você sabe, Afonso, elas não eram transmitidas, né? O regime não deixava que essas informações chegassem na casa das pessoas. Então, de certa forma, o que eles estavam tentando fazer era mostrar, olha, nós estamos vivendo um regime de exceção, as pessoas estão tendo seus direitos humanos violados, a imprensa está censurada, né? O Supremo está sendo podado, de certa forma, né? Porque teve troca de ministros do Supremo. Então, eu faço a investigação sobre esse período. E meus pais, Marcelo Neto e Miriam Leitão, acabaram nessa resistência. Eles, inclusive, faziam peças de teatro com versos de Castro Alves e faziam essas coisas. Tentavam trazer um certo sentimento de liberdade àquele momento tão difícil. E eles acabaram presos naquele momento e foram levados... Qual momento? Em 1972. Em dezembro de 1972... no dia 3 de dezembro de 1972, eles foram presos e levados para um quartel do Exército, 38º Batalhão de Infantaria no Espírito Santo, onde eles foram torturados e tiveram seus direitos violados durante vários dias, passando por torturas das mais terríveis, né? A minha mãe tinha 19 anos, estava grávida do meu irmão mais velho, Vladimir, que também é jornalista. E era um momento em que meu pai teve seus direitos violados de uma forma violentíssima, né? E a minha mãe também
passando por momentos de tortura que realmente, né, mostraram a violência do regime. Acho que é importante isso, né? Porque a violência que recaiu sobre eles é totalmente desproporcional em relação a isso que eles estavam fazendo. Eu sempre falo isso, mas é importante dizer que assim, né, a gente está falando de tortura, né? E a tortura, desde as convenções pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem foi firmado pactos, né, civilizatórios nos quais isso não pode acontecer. Então a gente está falando de coisas que estão, né, avanços civilizatórios que estavam sendo, né, destruídos, né, rasgados ali, mas mais do que isso, né, você vê a violência, né, a gente olha, hoje aqui em Paracatu mesmo eu andei várias vezes, vi meninas, inclusive, de 19 anos, 17 anos, fazendo perguntas para o Sérgio, né, e eu ficava imaginando, né, a violência que recaiu sobre a minha mãe. Muito importante você tocar nesse ponto, e que houve de verdade, e é o reflexo dessa geração, um esquecimento, né, provocado pela tremenda repressão, a ponto de uma certa forma natural, alguns grupos de direita dizer que não aconteceu tortura, né? Que não aconteceu a tortura no Brasil. Então, seu livro também tem esse papel de resgate dessa verdade, né, do que aconteceu, dos fatos, da verdade dos fatos. Sim, e tem um olhar que é um pouco diferente, porque fizeram vários livros, né, sobre o regime, e eu sempre defendo que tem que se fazer mais, né? Eu estou fazendo mais um livro sobre a ditadura, mas eu sempre defendo que outros autores, colegas jornalistas, façam esse trabalho, né, de memória, porque o Brasil passou por uma situação na qual ele viveu um fenômeno que só aconteceu aqui. Eu falei um pouco, mas queria repetir, né? Eu falei um pouco na outra mesa, mas queria repetir só que nós fomos o único país que não passou por uma justiça de transição, ou seja, não revisitou os crimes cometidos pelo Estado e por agentes do Estado em prédios públicos durante a ditadura. Porque isso é importante, porque só o Brasil vê um movimento renascer dessa forma, com tanta violência, que foi a volta da extrema-direita. E, na minha opinião, a raiz disso é porque nós não investigamos os crimes cometidos naquele período, né? E eu sou totalmente contra a lei da anistia. Para mim, ela é uma excrescência. Eu sei do contexto, eu sei o que vocês estavam vivendo, a geração passada estava vivendo, era uma geração que realmente precisava, né, que os seus líderes voltassem para o país ou fossem soltos. Alguns estavam presos, alguns estavam no exílio, mas o acordo que foi feito foi quando os militares ainda estavam no poder. Então, aquele acordo é um acordo que não vale, porque os militares estavam no poder e tinham interesse de que seus crimes não fossem investigados e não fossem punidos. Inclusive, na extrema-direita atual, né, que subiu no poder há 4 anos, tem vários integrantes ou participantes daquele momento. Sim, pessoas que estavam na linha de frente, né, ali já como capitão, né, como oficiais, que já estavam colocando, né, já estavam participando da repressão, e eles voltam ao poder agora, em 2018, como a gente viu. Mas o angustiante para mim, Afonso, foi o fato de que, enquanto eu investigava o passado dos meus pais, relacionado justamente à ascensão da extrema-direita no Brasil durante a ditadura, porque havia um grupo de extrema-direita ali, né, dentro dos quartéis, e eles impulsionaram o regime para a violência, né? Eles foram impulsionando. E os líderes, os generais, também tinham muitos, a gente sabe, que tinham essa defesa, que achavam que era preciso, de fato, exterminar aqueles que se levantavam contra o regime. E eu fui fazer a minha investigação, né? O livro saiu em 2017. Né? As pessoas podem até estar se perguntando por que eu estou falando de um livro que já saiu em 2017. Ele teve uma trajetória que foi uma trajetória diferente. É um livro que foi vendendo ao longo do tempo. Assim, ele não parou de ter... Não parou, não para. E ele é um livro que teve um número muito grande de vendas, né, de exemplares, e virou um documentário que foi transmitido na HBO, e agora compraram os direitos, você sabe disso, porque o Bruno Barreto, que é o autor o diretor de O Que É Esse, Companheiro, comprou os direitos para fazer o filme e chamou a Maria Adelaide do Amaral para fazer o roteiro. Então, eu estou passando pelo momento em que, 5 anos depois, eu estou respondendo perguntas sobre como eu fui escrever, porque eles estão fazendo esse filme, né?
Então, e a angústia que eu tenho maior, que eu estava querendo falar, Afonso, que é essa questão de quanto eu estava fazendo a investigação em 2016. Me interessa saber muito como é que foi a trajetória dessa investigação e como é que o que aconteceu durante ela, porque é de fato admirável, Matheus, você se olhar no espelho e, ao mesmo tempo, esse espelho não poder refletir exatamente o que você tem, porque você tem um livro para fazer e tem uma técnica jornalista para desenvolver. Sim, eu, nessa feitura, nessa busca de informações, essa coleta de informações, e tudo era tão difícil coletar informações, até hoje é difícil coletar informações sobre o regime, eu fui percebendo que havia um movimento novo surgindo da extrema-direita. Então, eu fui um dos primeiros jornalistas a falarem, né, a falar sobre esse movimento que a gente viu a ascensão em 2018, ali na eleição. Quando que você percebeu isso? Em 2016, eu estava, vamos dizer assim, terminando de escrever o livro e ainda fazendo algumas entrevistas, e eu vi que havia muitos brasileiros que já admiravam bastante o ex-presidente da República. Então, eu ia descobrir um dos torturadores dos meus pais, que é o capitão Guilherme. Ele tem 3 filhos, né? E um deles se chama Guilherme, né? E eu tive muitas conversas com ele, né? Ele é o filho do torturador dos meus pais, né? Então, era um encontro das gerações seguintes, né? E nessa história tem uma curiosidade, que é o fato de que eu ganhei o codinome do meu pai, né? Meu pai entrou para a resistência ao regime, ganhou um novo nome. O novo nome, ele se chama Marcelo, mas o novo nome que ele ganhou é Matheus. E eu carrego esse codinome dele, esse nome de guerra dele, né? Contra a ditadura. E o Guilherme, né, o filho do capitão Guilherme, também carrega o filho. Então, era de novo Matheus e Guilherme frente a frente, né? Eu vou contando isso no livro, mas eu começo a perceber que os filhos desse torturador são, vamos dizer assim, adoradores de Carlos Alberto Brilhante Ustra, adoradores de Jair Bolsonaro. Então, eu fiquei de frente e comecei a perceber ali em 2016 que havia um movimento novo surgindo, né? E o jornalismo é isso, né? O jornalismo não é contar a história do passado, é contar a história do que está acontecendo o tempo todo. Então a gente fica, né? Eu tenho uma coluna diária na revista Veja, então eu fico contando exatamente o que está acontecendo o tempo todo. Esse é meu dia a dia. Eu fico lá, trago a frase do dia, algo mais importante que aconteceu no dia anterior, dito por alguma autoridade pública, e vou fazer uma análise das coisas que estão acontecendo naquela semana ou naquele próprio dia, né? E, ao mesmo tempo, trago novas informações, porque a coluna traz informações exclusivas ali de Brasília. Eu dei essa semana, que a semana passada, você viu, né? A coluna deu a informação em primeira mão que a ex-presidente Dilma tinha sido isentada no julgamento do TRF. Ninguém tinha dado ainda, a informação chegou para mim, eu coloquei rapidamente. Então, assim, o jornalismo é isso, não é só olhar para o passado, mas olhando para o passado, e um passado no qual a extrema-direita levou a ditadura a ser uma ditadura sanguinária. Nesse passado que eu estava buscando, e eu gosto de falar isso, que a ditadura brasileira foi extremamente violenta. A gente percebe que ainda tem hoje, né, muitas pessoas que dizem que aquela não foi violenta aqui no Brasil. E foi muito violenta. A gente sabe de pelo menos 3.000 indígenas desapareceram. Então, assim, e eles nem entram na contabilidade. É um país que tem essa forma de lidar com o seu passado, né? E nós temos mais de 400 desaparecidos políticos, que são pessoas que os entes queridos não puderam nem enterrar, fazer esse fechamento, né, de ter esse momento de despedida. Então, assim, são pessoas que eu entrevistei também e ficam esperando até hoje, né, que aquele ente querido, né, possa aparecer, porque a esperança não acaba, né? Você ama aquela pessoa, né? Você quer estar com aquela pessoa. Então, eu estava no meio dessa investigação, olhando para o passado, olhando para essa dor toda que foi causada no Brasil e que o Brasil não enfrentou, e de repente eu comecei a perceber que tinha um novo movimento surgindo, né? E é isso, o jornalismo é olhar aquilo que está acontecendo. Como que você conseguiu descobrir? O que você viu que fez surgir essa percepção? Quando eu estava frente a frente com o torturador dos meus pais, tem essa entrevista, tem esse momento, e eu falo para ele, mas você, tanto tempo depois, né, tantas décadas depois, você não faz
assim, uma autocrítica, né? E eu estava frente a frente com uma pessoa que fez o que fez com meus pais, né? Então, assim, ele participou da tortura tanto do meu pai quanto da minha mãe. Eu estava ali e ele falou, não, eu tinha que fazer mesmo. Era isso que tinha que fazer mesmo e se fosse hoje em dia, eu faria de novo. Aí você começava a perceber. E aí eu fui descobrindo o nome de outro torturador. E aí, quando eu chegava nos filhos desse... Como alguns torturadores eu não conseguia contato por diversos motivos, eu fui procurar a família. E quando eu chegava lá na família, a família falava, olha, mas é isso, a gente tinha que fazer isso mesmo. Eu defendo essa ideia de que o Jair Bolsonaro defende, de que tinha que fazer o que fosse preciso ali naquele momento para evitar. E aí é sempre essa narrativa mentirosa sobre o regime, né, que se perpetuou, na minha opinião, por vários erros. Acho que o Brasil escolheu um caminho de não querer punir os seus torturadores por meio da anistia, ali em 79, e todo esse processo, né, também chegou nos governos civis, na minha opinião, porque os governos civis pós-ditadura, nós estávamos ali vendo que Fernando Henrique, né, o presidente Lula, depois a presidente Dilma, né, todos eles, de certa forma, sofreram aquela perseguição em níveis diferentes, né, e em posições diferentes. Mas a gente também não viu o Brasil fazendo um esforço para que, de fato, a gente pudesse trazer uma certa pacificação para isso que aconteceu. E agora que piorou tudo, na minha opinião, porque com a ascensão do bolsonarismo, que defende todas essas coisas, que defende e rasga valores universais construídos que estão acima da esquerda, dessa polarização esquerda e direita, na minha opinião, hoje a gente vê um fator que isso se agravou, porque eu não vejo perspectiva de que esses crimes sejam investigados, né? E a gente viu que a política, de certa forma, a ideologia de extrema-direita voltou para os quartéis, porque eles permaneceram ensinando essa questão de que uma história, uma grande fake news sobre o que aconteceu na ditadura militar, e a gente vê que isso tudo vai fazendo mal para o país como um todo, porque a gente, de fato, não chega... Eu tenho diversas pessoas que eu converso que participaram da resistência ao regime, e nenhum deles consegue pacificar essa situação, né? Diz Jacques Derrida, o filósofo Jacques Derrida, que perdoar não é esquecer, mas ter a vívida memória do mal cometido em paz. E é isso que eu sinto falta no Brasil. O Brasil não consegue ter paz sobre esse tema porque não resolveu se comportar dessa forma como eu relatei aqui. E a decorrência disso é a impunidade que traz novos acontecimentos similares, né? Desculpa. A decorrência disso é a impunidade que traz novos acontecimentos similares. Sim, exatamente. Você vê as torturas dentro das delegacias brasileiras, com as mortes dos corpos negros, tudo um pouco de decorrência dessa impunidade. Mas me interessa um pouco voltar na trajetória da sua pesquisa. Nessa trajetória, conta um pouco das suas surpresas que você encontrou, das chaves que você conseguiu, né, das portas que você conseguiu abrir na construção desse mistério, né? No fundo, é um mistério que você conseguiu desvendar no Em Nome dos Pais. Eu tive muitas portas difíceis de serem abertas, né? Porque eu comecei essa busca em casa, né? De certa forma, na conversa com meus pais. Eu via meus pais falando, eu era pequeno, eu via meus pais falando sobre alguma coisa que me reportava a que tinha acontecido algo grave com eles em algum momento, né? E eu tinha aquelas informações iam fazendo parte da minha vida, e eu, de certa forma, nunca esquecia esse tema, eu nunca abandonava ele. De vez em quando eu passava meses sem entrar de novo nele de uma forma mais profunda, mas ele estava sempre ali, era um tema que estava sempre ali. Então, isso começa dentro de casa, eu viro jornalista, coincidentemente a vida, ou não, a vida foi me levando a eu escrever muitas reportagens sobre o período do regime militar.
foram inúmeras, né? São diversas reportagens que eu fiz sobre diversos desaparecidos políticos, sobre diversos momentos, né, da ditadura, o momento em que a violência começa a crescer, né? Meus pais foram presos em 72, né? Entre 72 e 74 foi a época que mais torturou, mais matou pessoas e mais pessoas desapareceram. Então, assim, eu sei da dor que eles sofreram, né? Eu percebia desde pequeno como aquela criança. Tinha quantos anos? Quando eu comecei a perceber, com 12, 13 anos, eu já percebia isso. E eu fui, eu acho que até por isso virou um incentivo para que eu fizesse reportagens sobre o tema e fosse, né? Inicialmente, o que seus pais pensaram disso? Inicialmente, eles perceberam que eu tinha um interesse sobre o tema, mas não era um assunto fácil de lidar, porque não era um tema que tinha respostas fáceis. Mas, ao longo do tempo, eles foram vendo, né, que eu fui fazendo um trabalho investigativo sobre o regime, e isso tudo foi se transformando, né, tudo foi me levando, e eu, de certa forma, depois de um tempo, eu comecei a sentir o apoio deles mesmo. Eles me apoiavam. Não, às vezes eu trazia uma nova informação, estava querendo saber assim de uma chave. Um dia eu descobri um nome, uma reportagem que meu pai escreveu pela Folha de São Paulo, já depois da prisão, na qual ele está andando pelo Superior Tribunal Militar, que naquela época se cobria o Superior Tribunal Militar, porque ainda era o governo militar. E lá naquele dia, ele dá de frente com o torturador dele, né? O cara que mais fez mal para ele naquele período, mais violou seus direitos humanos. E esse encontro é terrível, porque ele está lá trabalhando e ele não consegue mais escrever a reportagem, começa a passar mal, chora, tem um momento de muita dor, né? Ele não consegue mais funcionar ali como repórter, e os colegas deles, que eram concorrentes do Jornal do Brasil, do Estado de São Paulo, do Globo, ajudam ele a escrever a matéria para que saísse na Folha de São Paulo. E eu precisei ir a esse dia para que eu encontrasse o nome do capitão Guilherme, porque era mais uma comprovação de que era ele, se ele estivesse ali naquele dia, nos registros do Superior Tribunal Militar. E eu acabo achando a reportagem que foi escrita por outros colegas, e eu entrevisto esses colegas jornalistas para eles me relatarem como ficou o meu pai, né? Então, essas portas eram muito difíceis de serem abertas, porque uma informação no Superior Tribunal Militar sempre vinha com uma certa resistência. Eu fui quebrando essa resistência. Outro dia, o presidente do Superior Tribunal Militar me elogiou numa entrevista para minha mãe, só que ele é o presidente de agora, falando que façam como o Mateus, que foi atrás e tal. Mas só que quando eu fui, era uma outra presidência. E essa presidência não me deixava ter acesso. Então, eu ter acesso às informações foi tudo sempre... essa costura desse quebra-cabeça do livro, que eu vou contando dos meus sentimentos, né, da minha investigação sobre a história dos meus pais e aquilo que eles estavam passando ao mesmo tempo, elas vão se intercalando, né, sem uma ordem cronológica, assim, né, até para a gente falar do texto. Então, eu tinha que passar por esses momentos em que meu pai... Então, eu ia entrevistar meu pai sobre esse momento em que ele encontrou o torturador frente a frente. Então, você vai... eu ia somando essas coisas. E, ao mesmo tempo, quando eu estava entrevistando ele, eu sentia, né, eu tinha sentimentos. Então, tudo isso eu fui colocando dessa forma. Eu falei, né, na outra mesa que eu tive acesso a um conceito que estava nascendo nos Estados Unidos, quando eu fui fazer um mestrado na Universidade de Berkeley, que é o maior centro de jornalismo investigativo do mundo lá. Então, eu consegui estar lá nesse centro, trabalhando lá, e lá eles estavam contando a história de um conceito que nascia, porque aí eu já estava também perguntando para os meus professores de lá. Os meus chefes jornalistas estão certos? Todos eles eram jornalistas de redações também lá nos Estados Unidos. Eles falaram... Não é bem assim, tem esse conceito aqui. Tinha uma jornalista que tinha feito um trabalho muito importante, porque ela foi estuprada e ela conta na primeira pessoa todo o sentimento, porque ela manteve a gravidez. E esse texto foi tratado como o nascimento de um conceito, porque ela era uma jornalista, né, que estava nas redações, esse conceito do autojornalismo, de você se colocar na história de alguma forma quando foi inevitável, como é o caso da história do Em Nome dos Pais e como era o caso dela ali naquele momento. É engraçado que, em certa medida, esse gênero, ele se aproxima muito da literatura, né? Sim.
Porque na literatura você tem essa liberdade, né? Esse impedimento que não se tem, que durante muito tempo não se teve no jornalismo, com essa, né, aversão à primeira pessoa, se tem na literatura muito, né? Então eu fui lembrar os grandes autores, né, quando eu estava escrevendo, reler textos, reler livros que me remetiam a essa fala na primeira pessoa, né? E não e que eu pudesse contar isso de uma forma também que trouxesse a percepção das pessoas sobre os erros cometidos pelo país num período tão marcante da nossa história, né? Porque a gente tem esse entendimento, né, como jornalista ali no dia a dia, de que essas coisas elas vão sendo a consequência da outra, né? Essa impunidade que você falou é muito importante, porque a impunidade levou as pessoas hoje a terem um entendimento, né, e uma compreensão totalmente deturpada sobre essa relação humana, né? Você não ataca a tortura sofrida por uma pessoa, né? Você não faz uma chacota disso. E a gente foi vendo que, mesmo a apologia à tortura no Brasil sendo crime, isso não é respeitado nem pelo presidente da República anterior, né? Matheus, uma curiosidade que eu tenho é que o texto, para ser escrito, ele precisa de um certo distanciamento. Isso independente do gênero que se trata. Em que momento da pesquisa você ficou desarmado? Você entendeu que não dava para ter distanciamento? Então, eu estava na entrevista com o Fuedes, eu acho que eu tive essa percepção. O Fuedes é o delator dos meus pais, é o cara que militou com eles na luta contra o regime e depois ele entrega o nome deles para o Exército, e o Exército começa uma caça para prender todos aqueles que militavam contra o regime. E esse homem, eu tive uma conversa com ele, é uma porta que se abriu que eu não imaginava. Primeiro que para eu encontrá-lo, eu tive que descobrir uma dívida dele, que ele tinha na compra de uma geladeira, ele não tinha pago uma prestação, isso ficou registrado. Como é que conta essa história direito? Ele estava devendo ele comprou uma geladeira em prestações e ficou devendo, né? Tem as lojas, né, quando você vai fazer uma compra, eles fazem uma checagem no seu nome, no seu CPF, né? E aí ele tem um cadastro, né? O cadastro único. E esse cadastro é usado muito por repórteres lá em Brasília como eu, para saber onde essa pessoa passou, telefones e tal. A gente tem acesso a esse mesmo, vamos dizer assim, né, essa mesma ferramenta tecnológica que as lojas têm para checar se você... Comércio, consulta comércio. Na hora de fazer compra. Exato. E lá eu encontrei uma dívida, né, do Fuedes, esse delator, porque ele estava desaparecido há 40 anos, ninguém conseguia encontrá-lo, nem os colegas deles, né, conseguiam encontrá-los, e eu fui fazer uma tentativa e vi que ele estava devendo, encontrei, né, um endereço dele. Mas a entrevista com ele, foi assim que eu o encontrei, mas a entrevista com ele me desarmou, porque ele foi muito firme, né, e muito sincero, né? Ele falou que ele realmente entregou os nomes, né, porque teve um momento ali que ele percebeu o que eu estava fazendo ali, né? E aí ele falava, eu estou entendendo onde você está querendo chegar, no meio da entrevista. Essa entrevista está no documentário também. E aí ele ia me falando, olha, eu estou entendendo, eu sei o que você quer aqui. E aí, lá pelas tantas, eu fiz a pergunta, né, mas você entregou meus pais? E aí ficou ele tentando fugir da pergunta. Não, mas você entregou meus pais? Eu faço 4 vezes, né? E na 4ª vez ele solta, entreguei porque não tinha outra forma, porque eu estava sendo torturado também, eu não tinha condições de não fazer isso. E eu digo, por isso que eu me afastei do movimento político, de toda a minha, né, atuação como um líder político, porque eu não tinha condições. Se acontecesse de novo, eu faria a mesma coisa, ele falou. E ele foi me desarmando nessa entrevista, porque lá pelas tantas ele me pediu perdão. Eu não tinha nem falado nada, eu não achava que ia surgir um pedido de perdão assim. E ele me pediu perdão, ele falou que se arrependia muito, que ele sabia do sofrimento que ele tinha causado, que ele gostava muito dos meus pais, né? Que ele tinha uma admiração muito grande pelo trabalho feito por eles naquele momento, como estudantes, lutando contra o regime, né? E ele mostrou toda a dor de um homem que carregou uma culpa a vida inteira, né? E isso foi me desarmando ali, né? E Como você o considera hoje aqui nessa cadeira?
Eu considero ele como uma pessoa que é uma fonte, porque volta e meia eu volto nele, mas ele, para além de uma fonte, é uma pessoa que eu aprendi a admirar um pouco essa coragem dele de me dar aquela entrevista e da forma como ele respondeu minhas perguntas. Eu construí uma admiração em cima de uma pessoa que eu tinha um ódio, na verdade, porque assim, eu sempre pensava assim, dos militares eu podia esperar qualquer coisa, porque claramente eles tinham passado de todos os limites. Você torturar o próximo, né, você está no máximo da degradação humana, né? Mas eu falava, desses caras eu vou esperar tudo nessas entrevistas, mas eu tinha essa questão, né? Mas pô, ele era um amigo, por que ele fez isso? Por que ele traiu? Por que ele se colocou nessa situação, né? Por que ele não tentou esconder algumas informações? E ele foi muito sincero na entrevista, né? E como eu fui desarmado, a partir daí também muitas coisas aconteceram, muitas portas se abriram, sabia? Por exemplo, eu entrar no quartel, né, num local que o Exército me negou, né, a entrada, e eu estava outro dia falando com a Maria Adelaide do Amaral, ela está muito interessada nesses detalhes, ela queria saber os detalhes. Então ela falava assim, mas vem cá, aí você entra no quartel, como você entra no quartel? Eu conto, né, que estava tendo uma festa, que eu chego, e o Exército já tinha me negado 3 vezes oficialmente a entrada, eu chego lá na porta, acabo que as pessoas me confundem com uma pessoa que está indo para uma festa, o Exército aluga, né, esses locais hoje em dia para festas, casamentos, formaturas, e é muito triste você pensar que aquele local histórico, inclusive, que não há uma referência ali do que aconteceu de horror dentro daqueles prédios, mas estão lá sendo alugados para esse tipo de situação. E só para o internauta perceber, qual prédio? É um 38º Batalhão de Infantaria, um quartel do Exército gigante lá no Espírito Santo, né, em Vitória. E eu entro e as filmagens são feitas, né? A Maria Adelaide ficou falando, nossa, o câmera entrou com você do documentário, né, e tal. E aí, por que vocês não usaram isso no documentário? Ela tinha um olhar muito apurado, né? Eu falei, olha, está lá o registro no documentário, né? O Exército não permitiu que as imagens feitas naquela noite, comigo lá dentro, no meio daquela festa, tentando encontrar os locais que meus pais foram torturados, ele não permitiu que eu usasse eles no documentário. Mas como, desculpa a pergunta, mas como eles poderiam ter esse poder de não permitir? Porque no documentário você precisa, né, pedir autorização para usar a imagem das pessoas e dos locais. Então, todo lugar que você grava, você tem que ter essa autorização guardada lá para, se isso for contestado de alguma forma. E aí, depois que a gente entrou, o diretor do documentário achou por bem procurar o Exército e falar, nós entramos. Vocês não deixaram, mas nós entramos. Ele entrou, na verdade. O Matheus entrou. Então, a gente vai usar as imagens. Não pode usar as imagens, porque essas imagens... Agora, se você vai no YouTube hoje, bota 38º Batalhão de Infantaria, tem lá imagens de casamento, de formatura, na frente do local onde meu pai foi torturado no prédio, e minha mãe também foi torturada, em locais em que eles ficaram isolados, né? Totalmente em isolamento, né? Em solitárias, no pior momento da vida deles, assim, eu diria. Então... isso, são essas contradições do Brasil, toda essa impunidade, toda essa forma que a gente está falando aqui do Brasil não enfrentar esse tema, nos leva a situações esdrúxulas como essa, né? Um local que a imagem é divulgada, é pública em vários, inclusive eventos pessoais, tá, né? E eu não pude usá-las no documento. Então no documentário aparece meio que uma tarja de censura, né, para mostrar que o Brasil é isso, não consegue, e completamente se repete. Completamente não, sem nenhuma explicação, né, porque o Teatro da Origem, por exemplo, fez todo um espetáculo no Rio de Janeiro, onde as torturas aconteceram, onde a Mary Ventura e a Mary foram torturadas lá no Rio de Janeiro, naquele UDOPS de lá, né? Engraçado isso. O Brasil lida dessa forma. A Casa da Morte, por exemplo, é uma casa onde aconteceram mais violações de direitos humanos no Brasil, e ela não é colocada numa situação. Aquilo ali devia servir de memória. É assim que os outros países lidaram com isso, né? Argentina, Chile, África do Sul, todos os países que passaram por Alemanha. E se você guarda esses locais, você faz esse local um local de visitação, é um local de construção dessa memória, que as pessoas entendam que ali, aquele local, foi usado para o Estado
torturar, matar. O campo da ilegalidade, da transgressão, Sim. da tortura, né? Os museus dessa natureza tendem pelo mundo inteiro afora. Agora, eu queria te fazer uma outra pergunta um pouco mais pessoal, se você me permitir, é claro. Claro. O que mudou na relação com seus pais, a progressão dessa reportagem e depois o livro? Eu não sei, assim, eu sinto, assim, pelo menos eu sinto, né, vindo da minha mãe e do meu pai, e do meu padrasto também, o Sérgio, porque o Sérgio teve um papel fundamental, né, nessa ligação, né, na minha ligação com meus pais, veja você, né, o meu padrasto, para que eu pudesse, me ajudou a encontrar caminhos para eu abordá-los, né, e o que eu sinto dos meus pais é um sentimento, assim, de que eles ficaram, eu posso estar falando errado, né? Ela pode ser questionada depois, mas eu acho que ela ficou com orgulho pela minha perseverança de buscar uma informação com tanta dificuldade que tanto tempo depois eu tenho enfrentado essa história, né? Ela, no início, quando ela percebeu que não tinha mais volta, ela falou, cuidado, né? Ao entrar nessa história, essa história pode te machucar. E machucou mesmo. Me machucou porque depois aconteceram diversas coisas, né, que foram em sequência, né, acontecendo contra o meu trabalho, né, ataques dessa extrema-direita com fake news, inclusive dos líderes. Que eu queria chegar. E eles, vamos dizer assim, usaram o meu livro como assim, nós vamos atacar esse sentimento. E eu sei por que eles fizeram isso, né? Eu sei por que eles quiseram me atacar. Eu tenho certeza do que estava acontecendo. Eles queriam destruir, né, a legitimidade, né, a legitimidade de dois jovens presos na ditadura, um aos 22 anos e outro aos 19, grávida, de contar aquilo que de fato aconteceu no Brasil, que foi a tortura dentro de quartel, que foi a morte, o assassinato, a ocultação de cadáver, com a ajuda do aparato do Estado, com carros do Estado brasileiro levando esses corpos para ocultarem. Então, eu percebo que eles estavam querendo tirar a legitimidade, e há uma legitimidade em se falar de dois jovens que não pegaram em armas para lutar contra a ditadura, e resistiram pacificamente, e foram barbaramente torturados, né? Eu nem gosto muito de falar dessa tortura, do que aconteceu ali, porque eu acho de uma violência e uma covardia, essa é a palavra, tão grande, que é isso, você está de frente com aquela pessoa que chegou no máximo da degradação humana, né? E eu tive esses encontros, eu tive que enfrentar isso, mas eles tentaram, com todos os ataques que fizeram, ao Em Nome dos Pais e a minha pessoa como jornalista, tirar essa legitimidade que os meus pais tinham, porque era essa história que eu estava contando. Havia ali uma legitimidade de se falar, olha aqui, essa ditadura foi violenta, essa ditadura matou, torturou, essa ditadura que nunca, né, foi colocado um espelho em frente a ela aqui no Brasil para que ela pudesse ver os seus crimes, né, a gente nunca fez isso, eles têm uma legitimidade, uma história importante para contar. Então eles vieram criando fake news sobre o livro, sobre mim, para tentar tirar essa história, o poder dessa história, na minha opinião, que há um poder nela, querendo ou não. Tem aí quer dizer, isso é mais uma opinião do que uma pergunta. Tem um gap nesse contexto, situado na educação, desde aquela época, o que os professores, as professoras disseram para as crianças dessa época que são adultos hoje, ou nessa composição etária, sabe, que tem que ser corrigido. O livro, não só na estrutura física dele, é livro, é documento, é papel, trabalha para corrigir. A minha pergunta é nesse sentido, o que você acha que nesse campo da educação pode ser feito para que isso entre nessa faixa de reparação? Eu acho importante que a história seja contada nos colégios já, né, nas universidades, de uma outra forma, talvez pegando outros livros, outros autores, porque o que se é ensinado hoje, isso é uma das coisas que eu fui ver nos colégios,
Eles, de fato, falam, né, nos livros de história do regime, mas eles entram de uma forma muito rasa, né, em relação à violência, na minha opinião, por exemplo. Eu acho que os jovens precisam saber o tamanho da violência que foi o regime militar, né? E nas universidades você se aprofunda mais, obviamente, mas eu acho que ainda falta, né, você movimentar mais a educação em torno desse tema para que se vá construindo, de fato, um entendimento maior. E desse entendimento, talvez a gente consiga chegar numa sociedade na qual esse tipo de situação não possa mais ser repetida. Porque, de fato, a gente fala, né, de uma questão que, mas a história pode se repetir. Ela se repetiu, porque a violência da extrema-direita voltou ao Brasil, e voltou ao Brasil dentro de um fenômeno. Eu sei que ela está voltando no mundo inteiro, eu sei que ela surgiu, né? E o Sérgio mesmo fala muito disso, né, desse movimento, como sociólogo, como cientista político, né? Mas aqui no Brasil ela tem um agravante, que é o agravante de nós não termos enfrentado os crimes cometidos pelo Estado da forma como ele foi enfrentado em outros países. E isso faz uma diferença enorme. Eu acho que isso que tinha que ficar claro também para os livros de história, né? Quais os erros cometidos na redemocratização e como o Brasil vive esse fenômeno único. Porque acho que é isso, o Brasil tem uma história que não pode ser comparada, nesse aspecto, a nenhum outro país que viveu um regime de exceção. Sem dúvida. Sérgio Bires, quer falar alguma coisa? Alguma pergunta, alguma coisa? Me interessa esse assunto da educação, que é um negócio que te toca muito quando você faz tanta literatura infantil e tudo, sabe? Vem cá, senta com a gente. Eu não quero atravessar essa fronteira, não. Só queria pontuar algumas coisas que, às vezes, no relato não se tem ideia. Esse prédio, o prédio onde eu fui presa, e principalmente a minha primeira cela, é um prédio histórico, assim, é um prédio do século, começa a ser construído no século XVII. Então, é um lugar lindo, mas por isso que fazia festa. Eu queria só dar, por isso que faz festa lá, porque é um prédio lindo. E é tão bonito, que é um prédio da época colonial, né, do começo, que várias vezes eu era tirada da cela para ser interrogada e pensava: que cenário lindo, né? Para uma história de terror, né? Que é o cenário certo para a história errada. Mas a educação, hoje, assim, hoje em qualquer colégio militar, está sendo ensinado, isso é o correto, que nós fizemos é o correto, eram os inimigos da pátria. Então, assim, tantos anos depois, isso que está sendo ensinado, né? E o Estado democrático não define o currículo escolar dos futuros militares, que são formados nas escolas militares. Não estou nem falando das escolas cívico-militares que surgiram agora, mas as escolas militares mesmo, onde são preparados os cadetes, onde são preparados os meninos que depois, um dia, vão seguir carreira militar. Então, nós estamos reproduzindo o tempo todo essa é a força, né? E eu queria só, enquanto eu estava ouvindo, estava assim, pensando nas explicações. O Matheus, na apuração, ele falou: eu estou vendo, ele ficou dizendo que, como é que você perguntou bastante, como é que ele percebeu antes que tinha uma nova onda de extrema-direita, ele foi me dizendo: eles estão voltando. Eu estou conversando com muita gente, eu estou sentindo que eles estão voltando. Que é interessante, ele buscava o passado, e é isso. Como é que ele percebeu? Ele percebeu em vários contatos, em vários momentos, e nesse contexto de 2016, 2015, não se falava da possibilidade de Jair Bolsonaro ser eleito. Ele ficou mais claro mais adiante, no final de 17, começo de 18. Ainda assim, os cientistas políticos não achavam que fosse possível. Mas ele percebeu, durante a apuração, que estava uma coisa forte. E eu estou só preenchendo algumas coisas que eu fiquei pensando enquanto ele falava. Para fazer o documentário, ele recuperou uma entrevista, a primeira entrevista e única, que o Tancredo deu depois de ser eleito. Ele deu uma coletiva.
E nessa coletiva, eu faço uma pergunta, e ele recuperou os arquivos e rachou essa pergunta que eu fiz, e a pergunta que eu fiz é o seguinte, eu não me lembro de todo o enunciado, mas tem uma hora que eu falei, olha, vocês estão falando que não vão punir os militares. Não fere o seu sentimento de justiça, doutor Tancredo, eu chamei de doutor Tancredo, não de presidente, doutor Tancredo, o fato de que criminosos fiquem sem punição, essa foi a minha pergunta em 85, no começo da democracia, no início da redemocratização. Essa é a pergunta que eu levava para o homem que seria o presidente da República e que depois não foi. Como é que eu fiz isso? O que isso tem a ver com tudo que a gente está falando? Eu silenciei sobre a minha história porque eu achava que, se eu nunca falasse do assunto, eu teria em mente o que foi para fazer um jornalismo, para fazer essa pergunta, né? Se eu falasse assim, eu fui torturada, eu não teria coragem de perguntar para o Tancredo sobre isso. O que eu estava perguntando é sobre o coletivo dos torturados, entende? E eu também nunca... Eu passei 40 anos em silêncio sobre essa história por várias razões. Uma das razões foi porque eu não achava que a história era importante o suficiente, porque tanta gente tinha sido torturado tão mais, tanta gente tinha morrido, tanta gente tinha desaparecido. Eu fiquei no começo de um livro de horror. E eu sei que eu fiquei no começo de um livro, tanto que eu estou aqui, estou viva e estou inteira. E aí, respondendo a sua pergunta do meu ponto de vista, o que o livro me deu foi a consciência de que a minha história, a importância da minha história se mede por outros parâmetros. Qualquer história de qualquer pessoa que teve seus direitos violados é importante. E eu passei a falar porque também é difícil mexer no baú das minhas dores mais profundas. Mas eu passei a falar porque eu também sou testemunha, e é importante que eu seja testemunha. Acho que o livro me colocou na posição de que eu sou testemunha, eu sei, eu estive lá. Acho que antes eu não me dava esse direito, porque como que eu ia falar? Mas como é que eu vou falar? É minha história? Não, vou fazer jornalismo, vou esquecer esse assunto. E, de repente, eu disse, não, você foi testemunha, você precisa. É importante que você diga, que você use a sua voz para dizer que houve isso, para que essa coisa não seja esquecida. Um país que tratou tão mal todas as coisas. A última coisa que eu queria falar durante o governo Bolsonaro, eu fui muito atacada, e atacada nesse ponto. O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, em 2022, ele era até meu aniversário, dias antes do meu aniversário, ele postou a cobra, né, uma cobra, dizendo, coitada da cobra. E isso foi a frase que o Matheus foi entrevistar o Bolsonaro sobre esse período, e ele falou, sua mãe foi torturada? Foi colocada como uma cobra? Coitada da cobra. Então, eles usaram essa expressão, coitada da cobra, durante 4 anos. É como se eles quisessem que eu jamais tivesse saído daquela sala, daquela cela, e daquela sala de tortura. Mas acontece que eu saí. Eu vou fazer só um comentário para o Matheus comentar, que é mais técnica, visto de professor. A Miriam, quando ela estava falando da entrevista ao Tancredo, ela disse assim, por que eu não contei a minha história? Eu posso fazer a pergunta. É o jornalismo tradicional, né? O meu distanciamento, eu não posso me envolver. O Matheus escreveu na primeira pessoa. E o jornalismo na primeira pessoa, o self-journalism, um dos componentes que tornam ele legítimo, como um relato fiel do que está sendo investigado e do que o autor viveu, é explicitar os sentimentos. Porque ao você revelar os sentimentos que você tem quando você está fazendo a reportagem, quando você está escrevendo a história, dá ao leitor o direito, né, e a possibilidade de transparência suficiente para ele poder julgar o quão verdadeiro, o quão aceitável, o quão legítimo é essa narrativa, né? E no caso do Matheus, a recepção do livro mostra que todo mundo entendeu.
E é difícil achar a dose certa, né, Matheus? Muito difícil achar a dose certa, porque é isso, né? Nós estamos tratando aqui de um tema, né? Todo mundo aqui sabe, né, o amor que a gente sente pelos pais. Então, é muito difícil, às vezes, a gente encontrar o caminho, né, para poder falar desse tempo, falar desse momento, voltar nessa história, de certa forma, né? E eu tive que enfrentar também muitos desafios internos para que eu pudesse ir construindo essa história. Outro dia, nós estávamos aqui com essa sala cheia e o Jamil Chad chegou e fez uma homenagem à minha mãe na palestra, né, na mesa que estava acontecendo aqui. E ele disse isso, né, que todos nós sabemos da sua luta pela democracia brasileira, né, e todos nós admiramos essa luta. Eu vi você emocionado aqui, Afonso, quando ela estava falando o que ela falou, né, para o público aqui de Paracatu, e eu queria dizer, Jamil, que é o que eu sinto, Eu sinto muito orgulho, mãe, de você ter seguido essa trajetória, feito uma trajetória tão bonita, tão reveladora sobre a sua força, sobre o seu caráter, mesmo você sendo aquela menina, a mesma menina de 19 anos que estava ali. Você não só saiu daquele lugar. Você não só saiu daquele lugar que você foi colocada. Você deu ao país a oportunidade de que a gente pudesse compreender uma luta de superação através do seu trabalho, e uma luta na qual você mostrou o tempo todo o seu compromisso ético e o seu compromisso com a democracia do Brasil, né? Então, eu tenho muito orgulho de ter escrito esse livro, e eu tenho muito orgulho de você ser essa personagem que você se revelou para mim nas páginas do Em Nome dos Pais. Eu queria tomar uma liberdade com os anos de amizade que eu tenho com o Sérgio. Pedir devolver o microfone para ele, por favor. E eu queria que você saísse um pouco da questão né, você que criou o título, nós fomos curadores, e tem assim, eu queria saber a opinião sua sobre tudo isso, o seu sentimento, porque você não participou diretamente disso, mas imediatamente depois fez parte de tudo que está acontecendo isso aqui. Nós temos essa... Quer dizer, eu acho que a ideia da gente fazer o Free Paracatu com essa ideia de ancestralidade e mais os direitos humanos, foi uma decisão feliz, porque o Matheus está contando uma história de violação de direitos humanos que diz respeito a muita gente da diversidade brasileira, mas no caso específico de Em Nome dos Pais, de duas pessoas brancas, dois estudantes brancos, né, de classe média, que estavam na universidade e foram presos e torturados e tiveram seus direitos humanos violentados. Nós ouvimos aqui ontem uma mesa esplêndida, né, da Lívia Santana com o Jefferson Tenório, falando sobre essa questão, e aí nós estamos falando de uma violação continuada dos direitos humanos, sociais, políticos da população negra brasileira, né, que é assassinada, e nenhum governo do PT na Bahia consegue perceber quando está cometendo um novo crime contra essa pessoa que foi assassinada, ou dizer que o assassinato foi por conta de uma briga de facções. A briga dos quilombolas por reconhecimento da sua terra, por demarcação da sua terra, eles não são uma facção, eles não estão lutando, não são criminosos lutando contra criminosos, são pessoas que estão destituídas dos seus direitos, mas que são portadoras desses direitos, reivindicando ao Estado que os reconheça como tal, né? E aqui também nós estamos falando disso. Então, na verdade, há uma linha de continuidade importante que reúne todas essas histórias,
independentemente do fato de que a história que continua sendo a tortura, por exemplo, da qual o Matheus fala, ela existe hoje em praticamente todos os cárceres do Brasil. Em todos os cárceres do Brasil. O Supremo Tribunal Federal está decidindo uma questão agora sobre o porte de maconha para uso pessoal, que pode tirar da cadeia milhares de jovens negros que foram presos sem formação de culpa, sem audiência de custódia, que estão encarcerados sem ter sequer uma prisão preventiva decretada, porque estavam com uma pequena quantidade, uma trouxinha de maconha no bolso. Ou nem estavam e foi colocada. Então, é muito importante a gente mostrar essas histórias, e essa história, e o Matheus insistiu várias vezes, com toda a razão, o fato de que nós não fizemos uma justiça de transição, não apenas mantém a impunidade da ditadura, mas acoberta os crimes que o Estado continua a cometer contra outras partes, outras pessoas que têm direitos violados no Brasil. E isso tem a ver com a educação? Isso tem a ver com a educação, Afonso, porque a educação brasileira... Eu, outro dia, estava vendo com o filho do Matheus, meu neto Daniel, a matéria dele de geografia, né? É uma matéria pobre. Eles são ensinados coisas que são menos relevantes. Eles não são ensinados, no caso da geografia, por exemplo, sobre ecossistemas, sobre os biomas, sobre a ameaça climática. A matéria de história é rasa, como o Matheus falou. Ela não chega aos fundamentos da questão. Eles não ensinam as crianças a ter uma visão crítica, contrapor um texto que diz que não houve nada e um texto mostrando com todas as letras que houve, né? Eu acho que a gente precisa repensar a educação por conta disso, porque nós não estamos ensinando as nossas crianças adequadamente a respeitar os direitos humanos, a aceitar a diversidade, a olhar para a desigualdade como uma coisa que pode ser corrigida e, ao mesmo tempo, o amor, o respeito, a tolerância ao próximo, independentemente de quem ele seja, né? Se ele é homem, mulher, ou LGBT, se ele é branco ou preto ou indígena, humano. Que é uma das coisas que a gente mais falou aqui. A palavra humana e humanidade e humano foi muito repetida aqui no festival, exatamente porque isto é um problema, e a educação brasileira não reflete esse problema. Então, tem problema. Fala do livro novo aí. Acho que eu fiquei preso nesse tempo, talvez, não sei eu que tenha ficado, porque eu estou escrevendo um livro sobre a ditadura. A historiadora Heloísa Starling e a Companhia das Letras, né? Os dois me chamaram para escrever um livro sobre agentes infiltrados na ditadura. Se falou muito pouco, é um tema que se fala muito pouco, tem poucos casos, né? Para além do Cabo Anselmo, que é um caso que foi contado, e o livro vai trazer o nome de mais 40 agentes infiltrados, eu posso adiantar aqui. Para o pessoal que está assistindo, o que são esses agentes infiltrados e que contexto que eles se localizam? Eles eram agentes da Marinha, nesse caso, mas os outros, o Exército e a Aeronáutica também tinham esses agentes infiltrados. Alguns eram civis cooptados para fazer esse trabalho. Por exemplo, tem um funcionário da Petrobras que foi cooptado para fazer um trabalho de infiltrado ali dentro da Petrobras com informações para ver, tentar trazer essas informações para o regime, né, do que estava acontecendo dentro da empresa. E tem também militares que se fingiam ser um estudante numa universidade, fingiam fazer parte daquele movimento de resistência, ou de algum partido político, ou de algum movimento de resistência, assim, esses partidos todos estavam na clandestinidade, e eles se infiltravam mesmo, essa é a palavra, e buscavam informações para levar o regime para o regime desmantelar essas organizações. Então, o que acontece nesse livro é que eu consigo entrevistar alguns desses agentes infiltrados que fizeram esse trabalho, que foi, na verdade, um trabalho mais importante de repressão
ou o que mais rendeu frutos na repressão, porque eles conseguiam coletar informações internas que levavam à queda e à prisão de diversos líderes, né? Então, o livro vai contar algumas dessas histórias que ainda eram, vamos dizer assim, desconhecidas do público, né? Sobre como, de fato, aquele partido, aquele movimento de resistência acabou sucumbindo e sendo desmantelado pelo regime, prendendo os seus líderes, através do trabalho dessas pessoas. Eles entravam e coletavam informações, passavam para o regime, era muita coisa de filme, assim, eles iam para um orelhão, por exemplo, estava lá num dos momentos mais dramáticos da resistência ao regime, tinha um agente infiltrado, que nunca contou essa história, está contando para mim no livro, e ele vai, percebe que é um momento muito importante, ele corre no orelhão, consegue avisar os militares, já passa um relato ali na hora, nem fez o relatório, que normalmente ele fazia, enviava um relatório. Ele foi para o orelhão, contou o que estava acontecendo e já recebeu uma ordem de fazer o que ele tinha que fazer ali naquele momento para ajudar os militares a desmantelarem aquele foco de resistência que estava ali se insurgindo contra a ditadura. Só pode falar isso, é claro, né? Tá bom. É por aí o livro, mas assim, o que eu posso dizer é que eu entrevistei alguns desses agentes, né? Outros bateram a porta na minha cara de novo, uma coisa que eu tenho me acostumado também. E, enfim, vamos dizer assim que metade daqueles que estão vivos me receberam e metade bateram a porta na minha cara e disseram que não iam falar comigo sobre nenhuma hipótese. E eu estou tendo que construir o livro também com essas histórias de pessoas que fizeram, né, esse trabalho, mas sem ouvi-las por uma decisão delas, não minha. Por mim, eu ouvia todo mundo, eu estou disposto a ouvir a todos que quiserem falar sobre o tema. Só uma perguntinha, sem dar spoiler. As famílias das pessoas, né, que foram assassinadas fruto desse trabalho, têm algum conhecimento disso? Então, eu estou levando a essas famílias, né, e estou ouvindo elas também com as informações, buscando os parentes, né, vivos, para trazer, olha, foi dessa forma que o seu parente, aquele líder, aquela pessoa que estava resistindo ao regime, acabou sendo presa. As circunstâncias da prisão e da morte aconteceram nesse contexto. Esse contexto eu estou trazendo para essas pessoas, para que elas sejam informadas antes que o livro saia também. Eu abri as páginas do livro para que elas pudessem contar o que elas sentiram, de que forma elas viam e agora como elas estão vendo com essas novas informações. Beleza, gente, vamos dar então sequência. Essa mão aí é boa. Vem cá, fazendo um favor, chega aqui na frente, faz uma pergunta daqui da frente, senhor Jamil Chad. Vem aqui. Aqui, ó, a moça aqui na frente, vem cá, Jamil. Não precisa ficar tímido não, que todo mundo sabe que você não é tímido. Eu sou tímido. Matheus, ontem eu agradeci tua mãe, hoje eu vou agradecer você pela tua coragem íntima, profissional e política por ter tocado nesse tema. Mas eu queria te fazer duas perguntas. A primeira, eu fui um dos pesquisadores da Comissão Nacional da Verdade. A gente teve muita dificuldade com documentos. O que é que você conseguiu, ou o que você sugere para essa busca pelos documentos não acabar? Porque eu, sinceramente, eu acho que eles existem. A questão é saber como ter acesso exatamente a eles. Essa é a primeira questão. E a segunda questão, como é que você vê o atual governo lidando ainda com essa questão, principalmente nesse momento delicado ainda das Forças Armadas e, obviamente, depois de tudo que aconteceu no 8 de janeiro, se isso, no fundo, vai bloquear qualquer tipo de avanço nesse processo que você coloca aí de necessidade urgente de lidar com esse passado. Ele vai ficar aqui mais um dia, porque ele vai sair com um furo aqui depois que você contar isso. Esse é o objetivo. Entendeu? Você percebeu, né? Não, Jamil eu sou um leitor voraz da coluna dele, então eu tenho uma admiração muito grande. Eu nunca tinha encontrado com ele em nenhum evento, engraçado, porque às vezes se desencontrou e foi uma alegria estar com ele aqui. Agradeço a pergunta e as suas palavras, Jamil. Eu acho que a Comissão da Verdade foi um avanço, óbvio, mas para mim foi um avanço tímido, né? Mas foi um avanço. Eu acho que a gente vem de pequenos solavancos, assim, de avanços tímidos. Foi um pouco no governo Fernando Henrique, com a Comissão de Mortos Desaparecidos Políticos,
e a Comissão da Verdade avançou um pouco mais. Mas você vê, eu contei isso na outra mesa, 2 dos torturadores dos meus pais, que eu revelo no livro, não estão na lista feita pela Comissão da Verdade, que foi divulgada, com nomes dos torturadores brasileiros, né, que foi um dos, vamos dizer assim, feitos da comissão, é tentar revelar quem eram os torturadores do período, e 2 deles estavam fora. O meu livro sai depois dessa lista ser divulgada. Então, isso mostra que a pesquisa não foi feita de forma completa, e é por isso que eu chamo de um avanço tímido. O acesso aos documentos é muito difícil, eles existem de fato, né? Eu acho que nenhum presidente civil, e alguém tinha que ter feito isso, ido na porta dos quartéis, porque tem o serviço secreto, né, das Forças Armadas, né, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, até hoje. E eu tenho certeza absoluta que eu até sei onde está o arquivo dentro do QG do Exército, lá em Brasília, e lá do Serviço Secreto. Eu tenho certeza que eles não destruíram nada, né? É uma falácia essa história que eles contam. Uma vez, ao lado do Rubens Valente, um colega nosso, jornalista investigativo, ele fez um trabalho sobre a violência da ditadura, né? Os Fuzis e as Flechas, é o livro, que conta a morte desses 3.000 indígenas, que o Brasil não contabiliza como mortos da violência do regime, o que me deixa assim extremamente revoltado, né? Porque a gente estava vendo aqui uma mesa linda com o Sérgio, né? Com 2 lideranças que estão surgindo e trazendo essa visão, né? Brasileira de um povo que a gente que é o nosso povo, e a gente não ouve tanto, né? E a gente é capaz de fazer esse absurdo de não contabilizar a violência que foi feita contra eles. E a gente descobriu que tinham vários documentos que eram enviados de um ministério para o outro, buscando informações durante a ditadura, e esses documentos eram tidos como destruídos. E a gente deu esses documentos, quando a gente deu a Dilma ainda estava na presidência, a ex-presidente, e ela deu uma ordem no dia seguinte, logo depois a gente dá, que toda essa documentação tinha que ir para o Arquivo Nacional. Então, eles estavam ali, não eram nem esses que eu estou falando, que estão guardados, que eu tenho certeza, com as Forças Armadas, com o Exército, a Marinha Aeronáutica. Então, assim, como que um presidente não entra lá, bate na porta e fala assim, eu quero ver a documentação, e quem vai ter acesso a eles vão ser esses e essas pessoas, né? E eles vão fazer um trabalho de coletar essas informações e trazê-las para o público, que é o que deveria ser feito. Então, essa documentação, para mim, ainda está aí. Eu acho que é um desafio que tem que ser vencido, não só pelas lideranças políticas, mas também por nós, jornalistas, porque é isso, é sempre muito difícil ter acesso a eles. A sua segunda pergunta era... Então, eu vejo que nós estamos fazendo o presidente Lula, ele entrou, logo depois veio o 8 de janeiro, a gente viu uma tentativa de golpe no nosso tempo, que a gente não imaginava. Eu estava em Brasília e fiquei, né, pensando sobre o que eu dizia no Em Nome dos Pais, né, que essa história vai se repetir, essa história está se repetindo. Eu vi nascer ali, vamos dizer, o início da nova extrema-direita brasileira. Então, eu ficava falando, e eu vejo hoje que o presidente está muito mais, de certa forma, ele está enfrentando mais essa politização dentro das Forças Armadas de uma forma mais prática, né? Ele, por exemplo, tomou uma decisão de que agora nenhum militar, qualquer militar que for ser candidato, qualquer partido que seja, de esquerda ou de direita, ele vai ter que ir para a reserva. Ele não pode voltar carregado, vamos dizer, perde a eleição e volta carregado da sua ideologia para dentro do quartel e fica ali. Então, esse é um movimento importante, né, do atual governo, mas não vai além, ainda não vi nenhum movimento, pelo menos, em relação a esses documentos, por exemplo. Esses documentos que poderiam retratar, de fato, como foram feitas as violências durante o regime, e que estão aí. Eu tenho certeza que quem já cobriu Exército e Marinha Aeronáutica sabe que eles relatam, fazem com detalhe, e eu tenho certeza que lá estão os detalhes que a gente busca tanto para responder, por exemplo, onde estão os corpos dos nossos mortos e desaparecidos políticos do regime. Bem, o festival continua, né? Às 2h30 tem outra mesa, com o Jamil e a Míria. Depois, às 15h30, o encerramento com o Sérgio e o Mia. Convido todos para a gente continuar nessa jornada e dizer só que o Brasil tem muito orgulho de vocês dois.